E eu já queria convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 5, a partir do verso 22. Enquanto você vai abrindo aí, as crianças estão sendo direcionadas lá para o nosso Ministério Infantil. Você que está nos acompanhando online, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família e que juntos você também possa receber essa porção que o Senhor tem para nós. Amém? Aí você que está online, bota um amém assim. Amém! Coloca uma mãozinha, né, gente? Isso. Todo mundo encontrou? Marcos capítulo 5, a partir do verso 22. Vamos lá? O texto diz assim: Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Verso 24. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E aí eu quero dar uma pausa aqui com você. Nos versículos seguintes, a gente vai ter a história da mulher do fluxo de sangue. Quantos já ouviram falar da mulher do fluxo de sangue? Jesus, ele está indo com Jairo em endereço do seu milagre, do seu pedido, daquilo que ele estava clamando ao Senhor. Como eu quero falar de Jairo, a gente vai avançar por verso 35. Mas é importante que você considere esses outros versículos que a gente não vai ler, referente à mulher do fluxo de sangue. Amém? Continuando Jairo, verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher que tinha acabado de ser curada, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: Sua filha... É tão difícil essa palavra que é até difícil a gente dizer, mas vamos dizer forte. Sua filha... Disseram eles: Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo. Tão somente creia. Vamos ler só essa parte, não tenha medo, no 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra e nós te agradecemos, Pai, porque nela encontramos o que precisamos, Senhor. E eu te peço nessa noite que o Senhor nos encha de vida. Senhor, tu sabe as áreas que nós carecemos do teu toque. E nós clamamos, Espírito Santo, para que o Senhor possa encontrar o nosso coração nessa noite. Oh Deus, nós estamos aqui. A pessoa que está do nosso lado não conhece a nossa realidade, não conhece o profundo da nossa história, mas nós estamos diante de um Deus que conhece todas as coisas. Não somente conhece, Senhor, mas consegue ir no profundo dos nossos corações. E é isso, Senhor, que nós te pedimos nessa noite. Vai no profundo do nosso coração. Vai no profundo da nossa alma. Vai aonde o homem não consegue ir. Vai aonde a gente não consegue perceber, Espírito Santo. É assim que nós te pedimos, oramos e clamamos a Ti, para que o Senhor toque o nosso coração nessa noite, por intermédio da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Eu quero conversar com vocês hoje sobre manter a fé alta, sobre manter expectativas no Senhor. Esse texto, eu vou falar um pouquinho mais dele mais na frente, mas antes eu queria perguntar para você, o que é ter expectativa? O que vem na sua cabeça quando eu lhe pergunto isso? Pense aí um pouquinho, quando eu pergunto para você, o que é expectativa? O que vem dentro da sua mente e dentro do seu coração? Expectativa é a espera por algo, é a espera desejosa. É a espera acreditando que vai acontecer. É uma espera, posso dizer, positiva.
E é interessante porque a ansiedade, ela é diferente da expectativa. A ansiedade, ela atrapalha, inclusive, a expectativa. Porque expectativa nunca vai ser igual à ansiedade. Expectativa não é, por exemplo, excesso de futuro. Expectativa é certeza de futuro. Então, existe uma diferença em eu estar cheio de expectativa, mas ser uma pessoa ansiosa. E aquela ansiedade acabar atrapalhando a minha vida. Aquela ansiedade acabar prejudicando aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso executar. Esses dias eu estava conversando agora recentemente com uma moça e ela me disse: pastora, eu preciso fazer determinada prova e todas as vezes que eu vou fazer determinada prova, eu acabo não conseguindo concluir porque me vejo cheia de ansiedade. Ela até falou para mim que nessa prova ela faltava só um ponto para ela passar. E ela disse que se viu ali tomada pela ansiedade e não conseguiu o êxito daquela prova. Então veja que a ansiedade, ela não pode ser confundida com expectativa. E você e eu precisamos entender isso. Porque muitas vezes nós estamos cheios de ansiedade, achando que é uma expectativa. Mas uma expectativa diferente da ansiedade não é ficar agoniado com o futuro, é ter certeza do meu futuro. É ter convicção de que meu futuro, por estar nas mãos de Deus, vai ser um futuro bom para mim. Então, a gente precisa enraizar essa verdade no nosso coração. E o que é que acontece, gente? Muitas vezes, pessoas que se frustraram na vida, elas acabam ensinando erroneamente as outras pessoas a não acreditarem no potencial, ou não acreditarem que aquela pessoa ela pode ser bondosa com você. Ou, em outras palavras, ela está dizendo: não crie expectativa nas pessoas. Porque as pessoas falham, as pessoas deixam a desejar, as pessoas, elas podem fazer diversas coisas. E deixa eu te dizer algo, não se associe a pessoas assim. Porque uma pessoa que olha, uma pessoa que se frustrou pela sua expectativa errada, em alguns momentos ela vai passar aquela frustração para outros. E isso é algo extremamente real nos nossos dias. Quando você, às vezes, vai se sentar com alguém e vai conversar, vai partilhar a sua vida, e às vezes aquela pessoa ela está até bem intencionada a lhe dar um conselho. Ela está até bem intencionada a falar algo da sua vivência. Mas é importante a gente entender que a experiência que eu tenho não é necessariamente a experiência que Mariana vai ter. É válido os conselhos, sim ou não, gente? Claro. Mas cada pessoa tem uma experiência igual à gestação. Ciclano teve o parto normal e foi maravilhoso. Mas aí uma pessoa que não teve um parto normal maravilhoso, ela vai dizer: minha filha, não tenha. Por quê? Ela está falando de acordo com a sua expectativa. E a sua expectativa naquela situação não foi boa. Então, o que é que muitas vezes a gente pode fazer, ou às vezes as pessoas, elas vão fazer com a gente? Não confie, viu? Porque quem confia se decepciona. Olhe, não vá muito, não estique muito essa corda, porque você pode se decepcionar. E isso, gente, vai endurecendo o coração das pessoas. Isso vai fazendo até, dependendo da situação, com que a frustração ocupe um lugar rapidamente no coração daquela pessoa. Sabe? Então é importante a gente entender que pessoas que andam frustradas, elas podem sim ter a capacidade de frustrar o outro que está ali ao seu redor. Só que a fé, por exemplo, ela não é uma fé na frustração, amém? A fé, ela não é uma convicção naquilo que vai dar errado, não. Veja, a fé, ela é a certeza. E a fé, ela não fica esperando dar errado. Existem muitas pessoas que estão com a fé errada.
esperando o negócio dar errado. Porque a frustração, ela tem a capacidade de fazer isso com a gente. Então, a fé é a certeza. É a espera que eu tenho no cumprimento de uma palavra que nunca vai falhar. Se Deus te deu uma palavra, ela nunca vai falhar. Por isso é importante a gente nutrir expectativa. Só que cada um tem um cenário aqui. Cada um tem uma realidade aqui. Eu não sei qual é o seu estilo de vida. No quesito de como é o seu ambiente de trabalho, com quem você se relaciona no seu dia a dia. E isso, gente, muitas vezes vai dizer muito acerca da nossa vida. Porque as pessoas que eu me associo, elas têm esse poder de influência, de me influenciar, sim ou não, gente? Sim. Por isso é importante eu estar com uma palavra. Confiar na palavra. Descansar na palavra. Ter certeza que a palavra ela vai se cumprir na minha vida. Nutrir expectativa é algo que nós precisamos regar diariamente. Pedir a Deus que a nossa fé ela não seja uma fé apagada, mas de fato acesa. Amém? Então, todas as vezes que alguém desmotiva você, ou de repente a gente desmotiva alguém, eu digo isso com muita convicção para você e para o seu coração. Tenha cuidado. Existe muitas vezes alguém que não está com tanta expectativa assim. E aí você está vibrando, você está apaixonado, você está querendo buscar mais de Deus, você está querendo se fortalecer, mas aí aquela pessoa que está do seu lado está jogando banho de água gelada com vários gelos em cima de você. Quantos aqui já passaram por essa situação de se sentirem frustrados, de estarem animados, de quererem buscar a presença de Deus, mas de repente aquelas pessoas que estão ao seu lado, elas não te motivam a isso. Elas olham você até indo para a igreja, elas acham bom que você está indo. Mas aí ela diz, mas para que tu está fazendo isso? Qual é o objetivo, né? Assim, por que tu está indo? E a pessoa vai, né? Nem eu sei mesmo porque eu estou, então, tá mais ou menos, acho que domingo que vem eu vou. E muitas vezes, essa falta de expectativa faz com que as pessoas elas fiquem nesse lugar de frustração. E a pergunta sempre vai ser, mas por que você está indo? Se nada está mudando? Por que você continua indo para a igreja ou indo para uma célula, se as coisas estão do mesmo jeito, da mesma forma? E aí é bom a gente ter uma resposta no nosso coração, porque uma pessoa com expectativa, ela tem certeza que Deus é capaz de fazer o impossível acontecer. E nada tira essa verdade do coração dela. Nada suga essa realidade do coração dela. Por isso é importante eu e você nutrir expectativa no que a palavra de Deus ela nos ensina. Por isso é importante a gente se aperfeiçoar, como o texto vai dizer, de fé em fé, de glória em glória, confiando na palavra de Deus. Sabe? Eu acredito que esse é um dos nossos maiores desafios. Esse é um dos maiores desafios que nós enfrentamos. Quando nós olhamos, por exemplo, alguém com uma fé, quando a gente encontra alguém com uma fé real, latente, um homem e uma mulher de fé, um homem e uma mulher de ousadia, alguém cujas orações são respondidas com rapidez diante de Deus. Quem está associado com gente que ora e vê um milagre acontecer? É lindo demais, minha gente. É poderoso demais você orar, você clamar por algo e daqui a pouco você vê a materialização. Eita! A materialização, fala até de novo, do milagre. Isso é poderoso demais. Como é bom estar associado com alguém assim. Mas eu preciso que você entenda.
e que você tenha essa certeza também no seu coração, que por mais que a gente conheça pessoas que são mulheres, homens de oração, homens e mulheres de fé, pode ter certeza que essa pessoa não alcançou esse nível de expectativa sem ter vivido ao longo da sua vida e da sua trajetória níveis de frustração. Todo mundo que tem uma vitória para contar tem uma frustração ou não, gente? Sim. Todo mundo que canta, oh Deus, obrigada por essa vitória, obrigada, Senhor, por entrar nesta causa impossível, passou às vezes por longos anos de frustração. Passou às vezes por situações que a gente olha assim para a cara do cidadão e da cidadã e diz, não. Mulher, tu não tem cara que passou por essa agonia todinha na tua vida, não. Porque quando Jesus faz, é tão lindo que ele deixa a gente com a cara do milagre. A gente nem parece que passou pelo aquele turbulhão todo, meu Deus. Sabe? Quando a gente olha esse texto que nós acabamos de ler agora, a gente consegue perceber, por exemplo, essa mulher do fluxo de sangue. O texto vai dizer que ela passou 12 longos anos numa enfermidade que não cessava. 12 longos anos em uma situação de fato difícil, delicada. Era alguém que sangrava sem parar. É alguém que não tinha paz, porque ela já lutava há muito tempo. O texto também diz que ela já tinha passado por diversos médicos ali da sua época, mas nada mudava a sua realidade. Imagine o tanto de tempo que essa mulher passou de frustração. E eu preciso, lembrar para mim e para você, que todos os anos que nós temos de frustrações na nossa vida, estanca quando Jesus entra na rota do nosso milagre. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Jesus entrou na rota da vida dela. E aí tudo que estava frustrado, 12 anos de muita dificuldade, 12 anos de muita frustração. Sabe, eu não sei quanto tempo você está aí passando em determinadas áreas da sua vida, se sentindo frustrado. Se sentindo, uma pessoa desencorajada, desesperançosa. Eu preciso te dizer, está com dias contados. Está com dias contados, meu irmão. E isso não é para você ficar felizinho, não. É para você crer. Amém? É para você manter uma fé em alta expectativa. Porque você sabe o que Jesus ele é capaz de fazer. E o interessante, nesse percurso aqui especialmente, é que não foi Jesus que tocou nessa mulher. Foi a mulher que tocou em Jesus. Olha que coisa diferente. Porque em muitos cenários, e especialmente aqui no Novo Evangelho, no Novo Testamento, você vai ver o Senhor tocando nas pessoas. Mas nesse cenário aqui foi diferente. A mulher tocou em Jesus. Eu acredito que ela estava nutrindo muita fé no seu coração. Uma expectativa elevada. Porque sabia, já tinha ouvido falar que Jesus estava realizando milagres. E eu preciso te dizer, as pessoas vão ouvir. Elas vão ouvir o teu milagre. Elas vão ouvir. E isso, gente, não é para a gente andar. Olha, como Deus faz na minha vida. Tu que não me ajudou, vê agora onde eu estou. Está repreendido. Se for para ser assim, Jesus não manda não, Jesus. Trabalha no coração desse vitorioso, dessa vitoriosa. Mas é para você ser um agente, um troféu de Deus na terra de milagres. Onde as pessoas possam olhar e dizer, rapaz, realmente foi Deus. Imagine o cenário dessa mulher. Eu vi uma cena, recentemente, eu e a gente estava assistindo, do The Chosen, né? E aí, eu amo essas séries. Inclusive, fica a dica aí para você que gosta de séries. É maravilhoso. E aí, eles pegaram exatamente a cena da mulher do fluxo de sangue. Alguém assistiu já? É de chorar. Sem spoiler, né? Mas eu vou ter que dar, infelizmente. Né?
Mas deixa eu te dizer, eles fizeram uma cena que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Pela situação que ela se encontrava. E de fato, aquela mulher, ela não poderia se banhar numa praia. Ela não poderia mergulhar em uma piscina. Ela não poderia fazer nada desse tipo. E quando ela se encontra com Jesus, eles fazem lá, né, essa cena. Mas de fato, aquela mulher, ela corre lá para a praia e mergulha. E não tem sangue ao redor. E ela fica lá por horas, por horas, por horas. Você tem noção do que é experimentar um milagre da parte de Deus? Aquela mulher, ela foi literalmente impactada pelo poder do Senhor. E toda a sua frustração, que estava durando 12 anos, cessou naquele encontro. Cessou naquele momento. E eu preciso, sabe, irmãos, que você entenda algo nessa noite. A frustração, ela não é o agente de desânimo da fé, e sim o treinador. É o treinador. Eu ouvi essa frase não é minha, tá? Depois você dizer aí, pastora Lua botou essa frase. Não é minha. Entenda o que essa verdade, ela diz. A frustração não é um agente de desânimo da fé, e sim o treinador. Tem gente que está sendo treinado, né? Ô, glória. É um treinamento atrás do outro, aleluia. O importante é que a gente saia vitoriosos, treinados, aperfeiçoados, amém, gente? E é importante porque, para que a nossa fé ela seja esticada, gente, a gente precisa passar por esses processos. A gente precisa vivenciar situações aonde a gente vai olhar e vai dizer, meu Senhor, só pela tua graça, pela tua misericórdia, porque meu esforço não vai conseguir, meu talento não vai conseguir, a minha capacidade mental também não vai conseguir. Só o Senhor vai poder intervir aqui. Me treina, Jesus, me treina, me desenvolve. Sabe, nós precisamos pedir ao Senhor que quando a gente tiver uma frustração, a gente não se renda a ela. A gente não caia, se prostre diante das frustrações. Mas que a gente se levante, que a gente se erga, que a gente peça ao Senhor, me ajuda a passar nesse treinamento, Jesus. Me ajuda a ser, nesse momento, fortalecido por Ti. Uma coisa interessante, e a gente precisa sempre lembrar, é que nós não acreditamos, por exemplo, que a fé, ela é um pensamento positivo. Não acreditamos também que a fé é só simplesmente um tipo de ambiente, né? Se eu tô, exemplo, a gente tem um congresso de avivamento na nossa igreja. Então, aquele ambiente ali, só naquele ambiente, porque é um ambiente muito fervoroso, cheio do Espírito Santo. Só ali o Senhor pode realizar milagres. Isso é um engano. Nós não podemos achar que Deus, ele precisa de ambientes favoráveis para fazer milagre. Deus não precisa que eu esteja na igreja para Ele realizar um milagre na minha vida, amém? Ele não precisa que eu esteja em uma conferência para Ele realizar um milagre na minha vida. Deus é Deus e Ele realiza onde Ele quiser realizar. Então nós precisamos estar prontos. Sabe, a grande questão é, esteja pronto para receber o seu milagre, amém? Nós precisamos lembrar que, na verdade, fé tem muito mais a ver com a palavra que eu já recebi da parte de Deus. Fé não tem a ver com o que eu sinto. Fé tem a ver com o que eu sei e que eu tenho conhecimento da palavra que foi liberada ao meu respeito. Então, fé não é sentir. Estou sentindo a presença de Deus aqui, viu? Menina, chega, eu me arrepio. Chega, eu sinto que... Calma. Fé é ter certeza daquilo que Deus liberou para a sua vida. É ter certeza não somente do que Ele liberou para a sua vida, mas do cumprimento disso aí. Isso é fé. Ver as coisas sendo cumpridas. Aleluia.
Sabe? Então, é importante a gente acreditar a fé naquilo que o Senhor tem liberado sobre mim, sobre você. Quando eu tenho certeza que essa palavra ela foi liberada da boca de Deus, gente, uma palavra de Deus nunca irá voltar vazia. Sabe, é uma garantia de si própria. A própria palavra sendo liberada sobre mim e sobre você, ela não volta vazia. E essa verdade a gente precisa acreditar que o Senhor, Ele vai fazer exatamente do jeito que apraz o seu coração. Então nós precisamos acreditar. E aí, eu quero voltar para meu amigo Jairo. Porque esse homem, gente, ele nos ensina demais. Esse homem, ele traz muitos ensinamentos para o nosso coração. O texto vai iniciar dizendo que ele foi até Jesus, não somente foi, mas prostou-se diante de Jesus. No verso que nós lemos, 22, vai dizer que, chegando ali, um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo viu Jesus e prostou-se aos seus pés. Ele começa a relatar para o Senhor Jesus o que é que está se passando na sua vida. E ele diz, Jesus, por favor, venha, porque minha filha ela está morrendo. Agora pense comigo, meus queridos irmãos. A situação desse homem é de extremo cuidado e é de extrema, digamos que, delicadeza. Nós estamos falando, no decorrer do texto mais para baixo, vai falar que a menina ela tinha 12 anos. Ou seja, nós estamos falando de uma adolescente, de uma situação sensível. Esse homem, ele não está simplesmente com um abalo. Não, minha filha cortou o pé, ficou só um machucãozinho. Não, ela está só um pouco assim, meio cansadinha. Não, nós estamos falando de um cenário de morte. Então, você que é pai, se coloque aí um pouquinho no lugar de Jairo e veja a aflição que esse homem estava. Ele simplesmente vai até Jesus, porque sabe que Jesus pode intervir nessa situação. Quando Jesus começa a ir com ele, o texto vai dizer no verso 24 que ele foi. Só que tem um detalhe, uma grande multidão seguia e o comprimia. E aí ele vai encontrar com a mulher do fluxo de sangue. Agora perceba algo. O milagre na cabeça de Jairo, Jesus, primeiro sou eu, né? Porque a minha necessidade, eu acredito que inclusive é maior do que a da mulher do fluxo de sangue. Mas em nenhum momento esse homem reage dessa forma. Ele sabe exatamente ficar no lugarzinho dele. E é interessante porque nesse caminho, Jesus para conversar com a mulher do fluxo de sangue. E a mulher ela é curada. Mas imagine Jairo, preocupado, aflito, ansioso. Jesus, o meu milagre, Jesus. Como assim o Senhor está dando atenção a essa mulher que te parou no caminho? O meu é mais importante. O texto não relata que ele fez nenhum tipo de reação do tipo assim. E esse homem, ele nos ensina acerca de ser uma pessoa paciente. Porque é importante que a gente entenda algo, meu irmão. Quando Deus ele está operando na vida de alguém, ele não é como a gente. Eu e você, quando nós decidimos estudar, a gente só consegue estudar. E tudo que a gente precisava fazer, a gente não consegue cumprir tanta coisa assim. Porque nós temos limitações. Mas Deus, ele consegue parar, dar atenção à mulher do fluxo de sangue e garantir que vai ter milagre para a filha de Jairo. Uau! Não empata, não impede Jesus de realizar o milagre que está disposto a realizar na vida daquela menina. Então nós precisamos entender que muitos momentos na nossa jornada, na nossa trajetória, algumas pessoas vão ser sobre fé. Agora pense comigo. Esse homem, ele está literalmente
tendo a comprovação de mais um milagre ali na frente dele. Eu imagino que o coração dele começou a dizer, meu Deus, tu és Deus quem faz mesmo, Jesus. Mas o humano é humano. Então, em algum momento, ele pode ter pensado, Jesus, apressa-te, que a menina está lá. Sabe, o nosso coração precisa aprender a ficar feliz quando a gente vê alguém andando na fila. Nosso coração precisa celebrar quando antes de mim o milagre do meu irmão for contemplado. Nós vivemos numa geração egocêntrica, onde o meu tem que ser realizado. O que eu estou pedindo tem que ser executado. Aquilo que eu estou, Senhor, há tantos anos te clamando. Precisa que o Senhor intervenha. Aí vem um que não clamou nem há 5 meses. E já está vivendo algo que você gostaria de estar vivendo. Deixa eu te dizer algo. Celebre. Celebre, agradeça. Meu Deus, é até difícil ter muitos améns, viu? Em nome de Jesus. Celebra! Isso! Vamos já aqui na prática. Nós precisamos aprender a celebrar, gente. Porque existem fases que nós vamos estar exatamente assim. Onde nós estaremos vendo outras pessoas, sabe, conquistando, avançando, recebendo. E nós precisamos nos alegrar com isso. Então, Jairo, ele está exatamente nessa condição. Uma condição que olha, respira, mas sabe que Jesus vai fazer. Sabe que Jesus não vai deixar de operar um milagre na vida da sua filha. Nós precisamos, sabe, ter esse coração. Esse coração que confia mesmo quando não está entendendo nada. Não tem cenário na nossa vida, gente, que a gente não entende nada. Simplesmente a gente diz, Deus, por que eu estou passando por essa situação? Eu não estou entendendo nada. São nesses cenários que nós precisamos confiar ainda mais no Senhor. Porque é como se o Senhor dissesse para a gente, fica tranquilo, você não entende nada, mas eu, entendo tudo. Eu sei exatamente como vai ocorrer, o que vai ser feito. Então nós precisamos andar nesse lugar de confiança. E aí o texto vai continuar. Deixa eu só voltar aqui. Ainda falando sobre esse ponto da necessidade, existem muitas pessoas, gente, que têm muitas necessidades. E às vezes você olha e você diz, meu Deus. É importante que a gente entenda que o Senhor, Ele quer ver fé no nosso coração. Fé é diferente. Não, mas é porque eu estou passando por isso e aquilo, certo? Mas cadê a fé de confiar que Deus é aquele que vai suprir as suas necessidades? Necessidade todo mundo tem aqui, amém? Todos nós. Temos áreas que olhamos e falamos, meu Deus, eu preciso. Eu preciso ter essa fé que é movimentada e não adaptada. Tem muita gente se adaptando e abraçando as coisas inclusive ruins da sua vida. Por quê? Porque não se sacudiu em fé para ver o cenário mudar. Não se sacudiu em fé para ver a situação, sabe, se desenvolver e tomar outro rumo. Tem gente que se levanta e diz, não, eu não tenho nada para pedir para Deus, só agradecer. Oh, meu querido, você é quase a quarta pessoa da Trindade, viu? Não, quando eu encontro alguém assim, eu digo, oh, meu filho, você ainda não conhece o pai que você tem. Você não conhece ainda. É até bonito.
Mas deixa eu te dizer, tem gente que está recebendo aquilo que está conversando com Deus. Tem gente que está usufruindo dos pedidos que tem feito a Deus. Então, preste atenção. Se você acha que não preciso pedir nada a Deus, que não preciso, sabe, falar que estou necessitando disso e aquilo, eu só quero agradecer. Amém. Agora deixa eu lhe dizer, sustente essa santidade aí. Porque tem irmão que está usufruindo dos milagres, vai para Paris, vai ter um carro maravilhoso, vai morar numa casa maravilhosa, porque está conversando com seu pai. É isso. Não, mas não. Eu sou uma pessoa, né, assim que eu sou o pó da terra. Não quero não, riqueza, não quero não, vai para lá com esse espírito de miséria, de mediocridade, eu vou comer o melhor da terra, amém? Eu nasci para viver uma vida boa, sai dessa miséria, irmão, para de achar que o povo tem que ser pobre, não, é pobreza, sabe, isso é humildade, mentira, isso não é humildade, tem muito pobre, que não é humilde e está achando que é pobre porque mora numa casinha simples. Ei, presta atenção. Isso não é humildade não, gente. Não mude as coisas. Humildade fala muito mais sobre coração. Porque tem gente que mora numa casa boa, tem condições para dar, para emprestar, e é humilde de coração. É gente boa. Sabe que não é o dinheiro que governa ele, é ele que governa o dinheiro. O problema não é ter dinheiro, irmãos. O problema é aonde é que o dinheiro está ocupando na tua vida. Isso é o problema. Mas ter dinheiro, ser bem-sucedido, isso não é um problema. O problema é o que a gente faz com os nossos recursos. O problema é onde o recurso se encontra na nossa vida. Se ele é o primeiro lugar, aí é um problema. Mas preste atenção. Converse com Deus. Fale o que você está necessitando para Deus. Pare com essa conversa fiada de que não precisa de nada. Você precisa, meu querido. Você precisa. Precisa de sabedoria, precisa de discernimento, precisa trocar de um carro, precisa, sabe, ter uma casa melhor, ajeitar um quarto, reformar, botar um gesso. Conversa com Deus. Apresenta as suas causas para Deus. Sabe, você precisa de ver sua família aqui, na casa do Senhor. Não, mas eu não tenho que pedir para Deus, só agradecer, me ajude. Me ajude, meu filho, você precisa. Se ajude, né, amor? Se ajude. Tem gente que vai desfrutar o melhor da terra, gente. Eu não sei você, mas eu sou essa. Oh, aleluia. Eu vou, Jesus. Tem gente que está conversando tanto com o Pai, que os milagres já estão para essa semana agora. Final de ano está chegando. Meu Deus. Aleluia! Preste atenção. Apresente as suas causas a quem pode resolver seus problemas. Tem muita gente que conversa demais com quem não pode resolver. Fica conversando com quem não deveria conversar. Conversa com quem pode resolver, gente. Fecha a porta do teu quarto de Jesus, o negócio é esse. O papo vai ser bem reto aqui. Está assim, está assado. Estou com essa dificuldade com meu marido, com essa dificuldade com a minha esposa. Intervenha nessa situação. Sabe por que às vezes nós vivemos um evangelho, às vezes, que parece que não tem vida. Quando esse homem, Jairo, ele vai até Jesus, ele sabe do que Jesus é capaz de fazer na sua vida. Na verdade, na vida da sua filha. Então, aprenda a entrar na presença de Jesus sabendo o que Ele pode fazer. Sabendo o que Ele pode realizar. Sabendo que Ele pode mudar a sua vida, transformar. Talvez você é uma pessoa que é viciada em drogas.
Talvez seja uma pessoa que é viciada em prostituição, que abre sites, que vai se mergulhando numa vida louca. Peça a Deus, Deus me transforma, porque eu sei que Tu és capaz de mudar a minha história. Amém! Esse evangelho é poderoso, é mudança, é transformação, é cura, é avivamento. Aleluia! Aí vamos seguir. Meu Deus, cadê a hora? Que eu não estou conseguindo ver. Ideia, que horas são? Aleluia. Vamos respirar. Animadíssima. Quando Jesus está com esse homem, e ele parou, né, para falar com a mulher do fluxo de sangue, o homem está lá esperando. E aí a pior notícia que Jairo não gostaria de ouvir, chega. Porque até então a ameaça era de morte, mas agora chega uma confirmação. No verso 35 vai dizer, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo, sua filha morreu. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Eu tenho às vezes um desgosto dessas coisas. Porque às vezes alguém que vai chegar para dar uma notícia é alguém de fé, era alguém que era para estar exercendo fé. Aí olha para a situação e diz assim, não precisa mais incomodar o mestre. Ou seja, aceite essa realidade aí, porque essa realidade é a sua. Sabe, isso me preocupa um pouco, porque às vezes eu vejo muitas pessoas aceitando realidades que poderiam ser transformadas por Jesus. Tem gente que está aceitando o fim do seu casamento. É isso mesmo. Não dá mais certo, pastor. Ainda a conversa é boa. Olha, eu vou te contar, vice. É cada coisa, às vezes, que eu digo, pai, entra na minha casa. Mexe, Jesus, com essa estrutura. Mas perceba, tem muita gente concordando com o que não era para concordar. É gente que está sofrendo e que está abraçando e que está dizendo assim, a minha vida vai ser para sempre essa depressão. Eu concordo com isso. Eu acredito que, infelizmente, pastor, essa vai ser a minha realidade. Ou, infelizmente, a minha realidade vai ser sempre uma luta atrás de outra, porque parece que a minha vida só se transformou em um ringue. É alguém que está declarando, é alguém que está adaptado, é alguém que abraçou, concordou. O cenário é de morte e alguém fala, é verdade. Infelizmente, a gente fez tudo o que a gente podia, né? Agora, ou é cadeia, ou é cemitério. Eu estou falando para a gente aqui que vai profetizar sobre o vale de ossos secos. Eu estou falando para a gente que precisa se levantar e dizer, opa, peraí, meu querido, calma. Eu não concordo com isso, não. Eu não sei qual foi a experiência de Beltrano, se de repente o filho de Beltrano ou morreu, ou foi para a cadeia, mas o meu não vai ser, não. Ele vai servir na casa de Deus. E não somente servir, eu vou ver. Eu vou ver, sabe, a fidelidade de Deus, indo aonde eu não posso ir. Não se adapte. Não, é isso mesmo. Infelizmente, vou parar até de orar, de incomodar Deus, né? Vou incomodar Deus mais com essa situação, porque já está ficando, acho que ele já não está nem mais querendo me olhar para mim. Não se adapte, não concorde. Não se associe, não diga, sabe, não deixe assim, largado. Creia que Deus, Ele pode. Creia que Deus, Ele pode, sabe, realizar. Ele pode ir aonde a gente, de fato, não vai conseguir ir. E aí, a resposta de Jesus é a melhor no verso 36. E é assim que a gente precisa andar. Na parte B, já aí do final do verso 35, a galera chega e diz, não precisa mais incomodar o mestre. Aí Jesus, ele olha para Jairo e diz mais ou menos assim, eu amo essa parte, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, somente creia. Aleluia! Meu filho, olhe, deixa eu lhe dizer uma coisa. Muito obrigado pela informação, você está ajudando o milagre a ser mais lindo ainda.
Você está promovendo esse milagre aqui. Jesus olha e fala, oi, não estou dando caso não, viu? Jairo, meu amigo, meu papo é aqui contigo. Fica firme, mantém expectativa. Mantém fé. Que a gente vai chegar lá. E ela não somente vai reviver, como vai ser um testemunho vivo do que eu posso fazer aqui nessa terra. Sabe, é importante a gente lembrar que Jesus olha para os nossos casos, às vezes, eu fico imaginando Jesus olhando para o céu, dizendo, se levante aí em fé, meu filho. Pare de concordar com essa realidade. Levante confiante em quem eu sou e o que eu posso realizar. E o que eu posso fazer. Perceba que não é um discípulo que fala isso, é o próprio Jesus. Então, na verdade, não fazendo caso. Em outras palavras, não considerando. Dando uma de doido. Na nossa linguagem popular. Fingindo que, meu filho, me ajude aí. Sabe que a gente precisa fazer essas coisas? Porque, às vezes, vão ter muitas notícias que a gente vai olhar e vai dizer, tá certo, sorri e acene. Siga. Associado com o que Jesus disse. E o que Jesus diz para Jairo é o que ele diz para a gente nessa noite. Não tenha medo. Não tenha. Não tenha. Tão somente creia. Eleva a tua fé. Eleva a tua expectativa naquilo que Deus pode realizar. Porque, gente, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Então, talvez você esteja ou conheça alguém com um diagnóstico difícil, um diagnóstico de doença, uma situação onde você olha e fala, meu Deus, agora é só o teu milagre. Muito bem, nós estamos diante daquele que faz. Nós estamos diante daquele que opera, que não operou somente nesse momento aqui, mas que continua operando hoje, nas nossas vidas. Ele é Deus quem restaura, Ele é Jesus que cura, que renova. Não sei qual é a sua realidade difícil nessa noite, nem como o seu coração se encontra. Mas eu sei que essa mesma recomendação que Jesus deu para Jó, Ele dá para a gente. Não temas. Não temas. Veja como eu reajo. Aprenda comigo. Fazendo pouco caso. Continuo com o meu objetivo. Crendo, confiando, sabendo que o milagre vai chegar. A nossa postura ou o nosso posicionamento, gente, não pode ser paralisado por conta dos cenários difíceis que nós vamos enfrentar ou que nós estamos enfrentando. Nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos saber que Ele é o mais interessado em mudar o cenário das nossas histórias. Aquela menina de 12 anos, ela teve a sua vida trazida de volta. Porque um encontro com Jesus traz vida de volta. Um encontro com Jesus cura fluxo de sangue. Um encontro com Jesus cura cego. Um encontro com Jesus muda a rota. Gente que estava, vivendo uma vida desgraçada no mundo das drogas, da prostituição. Jesus encontra e essas pessoas são outras. Por isso que é essa fé que nós precisamos alimentar o nosso coração. Porque nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos andar em fé. A gente olha, gente, e é cada coisa bizarra que a gente vê. Cada coisa difícil, cada coisa complicada, que só a fé em Jesus faz a gente continuar. Só a fé de Jesus faz a gente nutrir esperança. Não perca a sua esperança, meu irmão. Não perca. Eu sei que às vezes a tsunami tenta consumir a gente, tenta levar, tenta absorver, raptar, é tudo. Mas não perca a sua esperança. Não perca a fé em Jesus. Mesmo quando você não estiver entendendo nada. Se mantenha no Senhor. Se mantenha confiante. Se mantenha sem medo e crendo. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar.
Aleluia. Não se adapte, não concorde. Muitas vezes nós vamos ser tentados a concordar com cenários que precisam ser aplicados fé. Quantas pessoas nós não conhecemos que aplicaram fé e hoje estão vivendo o seu milagre? Hoje estão glorificando a Deus. Porque no lugar de se render à frustração, ao medo, à situação difícil, se colocou no lugar de confiar e saber que Deus, Ele pode mudar cenários, histórias e situações. E hoje, gente, o meu convite é para você que está passando por uma situação difícil. Parece até redundante, mas deixa eu ser mais específica. Você que está passando por situações de diagnósticos de doença. Você que está com um familiar, de repente, que está preso. Você que está, sabe, com um parente que está hospitalizado em uma situação difícil. Coisas que, de fato, o humano não pode realizar. Talvez você tenha um filho que está dando trabalho, uma filha que está só Jesus na causa. Talvez hoje a sua história não esteja tão bonita de ser contada, mas deixa eu te dizer algo. Deus está preparando o seu milagre. Às vezes a gente tem vergonha de contar as nossas histórias. Mas às vezes a gente não entende que Deus está treinando a gente no meio das nossas frustrações, das nossas dores, dos nossos problemas, as nossas angústias. Deus encontra o coração de Jairo e sabe da aflição do coração dele, porque ele é pai. Jesus conhecia exatamente, sabe, o coração daquele homem. E ele sabia que por mais que Jairo quisesse a cura da sua filha, Jairo também precisava de um encontro com Jesus. E o que nós precisamos da nossa vida, antes inclusive até de ver alguns milagres na vida das outras pessoas, é a gente primeiro se encontrar com Jesus. Saber que Ele pode fazer é maravilhoso. Às vezes você viu na vida de alguém. Mas saber que Deus pode fazer com você é extraordinário. Saber que Deus pode realizar em você. E não somente você ser alguém que vai somente contar aquilo que as outras pessoas vivenciaram. Mas você saber, porque experimentou, porque viveu em uma condição difícil. Eu estou falando com alguns aqui que já experimentaram a bondosa mão de Deus estendida, mudando as rotas da nossa vida. Aleluia! E aquilo que parecia terminar em morte, terminando em vida. Aquilo que parecia terminar em desgraça, terminando em tanto testemunho para contar, sabe? Deus vai colocar sorriso na tua boca. Deus vai colocar sorriso na tua boca, meu querido. Minha querida, é um tempo de alegria do Senhor na tua vida. Eu sinto isso no meu espírito para te dizer. Deus vai alegrar os teus dias. Vai alegrar, sabe, com um sorriso na boca. Em nome de Jesus. É um tempo de alegria e você não vai precisar esperar o final de ano chegar para você contar os milagres de Deus. Nós já vamos contar a partir de hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, se você nessa noite está com algum diagnóstico difícil, tem algum parente que está hospitalizado, tem alguém que está preso da sua família, alguém, um filho, uma filha que está dando trabalho, um sobrinho que você tem com um amor e está vivendo uma vida tão desgraçada. Eu queria que você viesse aqui à frente, porque nós queremos orar por você. Nós queremos pedir ao Espírito Santo que te dê fé, que te dê ânimo, sabe? Talvez é a sua história familiar no seu casamento, que as coisas estão difíceis e quase que você está pedindo divórcio.
Mas você crê que o Senhor ele pode restaurar a situação da sua família.